você bem informado. E olha só, agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul, mais conhecida, como a Sinzap. Vou conversar agora com o André Santiago. Muito bom dia para o senhor, um prazer recebê-lo aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, e é uma galhardia estar aqui nesse espaço que é de grande audiência e poder falar sobre as conquistas, sobre os avanços e o nosso trabalho. Com certeza, eu acho que nada melhor pra gente começar, o nosso bate-papo. A gente não pode deixar de comentar sobre esta pauta, que é a regulamentação de carreira da Polícia Penal aqui de Mato Grosso do Sul. Afinal, recentemente, o governador Reinaldo Azambuja sancionou a lei que vai ampliar não só as atribuições dos profissionais, como o salário também vai aumentar. Então, como que está essa demanda hoje? Como que está essa situação? Tá correndo bem? Olha, na verdade nós fizemos uma discussão breve com o governo, mas no sentido da regulamentação que fosse enxuta. Não houve ainda uma discussão aprofundada da lei. Então tem essa necessidade de continuidade desse diálogo e desse trabalho com o governo. Existe uma comissão instituída porque agora é necessário as regulamentações, brasões, uniformes, funcional e algumas regulamentações internas que essa comissão acabou em discussão definindo a necessidade ainda de alteração da legislação para que a gente consiga fazer com que essa polícia funcione na prática. Então é um trabalho muito minucioso, consultas das legislações, da emenda constitucional, para verificar a aplicabilidade, a nova estruturação, o novo organograma, como ela vai funcionar, porque ela passa a ter várias funções a mais. Então é preciso sim setores e núcleos novos para serem criados, responsáveis por tais funções. As atribuições têm que estar no papel. Nós estamos também fazendo uma demanda de lei orgânica em Brasília, que é para definir claramente para o país inteiro quais são as atribuições específicas para cada um estar no seu quadrado, que é um cuidado que nós estamos tendo. O SUSP, a unificação da segurança pública no Brasil, que é um projeto nacional, de que cada polícia abarque a sua responsabilidade, faça sim um trabalho cooperado, melhorando a segurança do brasileiro. Quando a gente fala sobre essa questão da regulamentação penal, da carreira dos agentes, dos servidores, algumas pessoas acharam que, por exemplo, isso só envolvia um reajuste salarial. Mas agora, com o senhor falando, a gente vê que a situação é muito mais ampla, Olha, eu vou discursar algo que eu acho que é importante, claro. Até a minha base saber também aproveitar esse espaço. Foi feita uma espécie de estereotipação do personagem presidente de sindicatos, os representantes sindicais como comunistas, vermelhos, radicais e tudo mais. É um trabalho árduo. É fácil alguém surgir agora com uma mágica dizendo que se você fizesse tal caminho seria melhor, É um trabalho de 8 anos que definiu conquista de credibilidade, de espaço político, de uma política apartidária, muito trabalho, a credibilidade no meio político com prefeitos, com vereadores, com o próprio governo, com secretariados, com a própria imprensa. Com a imprensa, através da credibilidade, sempre dizendo a verdade, sempre deixando eles a par daquilo que acontecia internamente, o que era para ser publicado, o que podia ser discutido, para que os jornalistas compreendessem o nosso cenário. A nossa realidade é muito complexa e isso você precisa defender. Eu preciso defender o servidor que está lá na ponta para um político de 20 anos, para que ele entenda e se coloque no lugar deste servidor e sinta a dificuldade que esse servidor tinha, porque nós já atuávamos como policiais, sempre atuamos, só que não éramos reconhecidos e houve uma luta de 14 anos. Essa luta foi para que nós mudássemos a Constituição Federal, que é a maior Constituição desde 88. Nós que brigamos, a classe, para que se transformasse em polícia, tivesse essas atribuições decretadas na Constituição. Ou seja, nós que buscamos mais atribuições porque nós necessitávamos desse empoderamento para enfrentar o crescimento do crime organizado no nosso país, dentro das unidades prisionais.
nós tínhamos que trabalhar como policiais, mas carregando uma caneta. E aí enfrentando facções criminosas, grupos internos crescendo. E esse crescimento, quando se diz da crise do sistema prisional, na verdade não é uma crise. Ele nunca funcionou no Brasil. Cada estado atua de um jeito, cada estado era um tipo de política de sistema prisional. Cada estado, alguns nível superior, outros não, alguns com enfrentamento dando um poder bélico para o servidor, outros não. Então é necessário e foi necessário essa conduta para ter uma hegemonia, para que essa profissão seja única no país e tenha poderio de enfrentamento do crime organizado, que é algo que precisa ter uma política pública de Estado, que é justamente a reincidência e o crescimento da massa carcerária no país. Isso precisa ser combatido. Não é aumentar a prisão, é ela ser eficiente. Ela ter a capacidade de manter a disciplina e ressocializar o detento. E essa ressocialização é mediante a disciplina. O termo ressocializar é reeducar uma pessoa que não conseguiu ser educada num processo natural dentro da sociedade. E isso precisa ser discutido, sim. O senhor acredita que isso está mudando hoje em dia, por exemplo? Ou está no caminho? O Mato Grosso do Sul, ele tem dos melhores índices do Brasil de tratamento penal. Isso é já um resultado positivo do nosso estado, e é o estado que precisa de uma sensibilidade maior, porque nós somos corredor do tráfico de drogas, sim. Nós somos vizinhos 2 países e a quarta maior massa carcerária do Brasil. Nós perdemos para Minas Gerais, São Paulo e Rio. Ou seja, é necessário ter um olhar específico. E o Mato Grosso do Sul, agora reconhecendo o trabalho da Assembleia Legislativa, de todos os deputados, do governo do estado, que mesmo tendo um tempo muito curto, não podendo discutir, quando bateu o martelo, discutir a minuta de proposta da nossa categoria, que era muito complexa, ampla, baseada nos modelos de polícia penal dos estados que já foram aprovados, aceitou uma discussão, aceitivadas por decreto, e aí passou a ser por lei, de valorizar, dando um novo plano de carreira. Nós tivemos, no total do ano passado para esse ano, 32,5% de ganho salarial. Nem isso não aconteceu com ninguém no estado do Mato Grosso. Acredito que sim, a UNEI conseguiu um tipo de negociação próxima, também dando esse reconhecimento de trabalho deles e tudo, mesmo porque a nossa profissão é a segunda pior profissão do mundo. Nós estamos sim batalhando, mantendo um discurso com o governo que é justamente a equiparação com as forças de segurança do estado, a alteração no nosso processo de promoção, fazendo com que ele seja equivalente ao da Polícia Civil. Ou seja, nós temos argumentação agora, nós temos a possibilidade de discutir redução de classe e nível de acordo com o nosso novo tempo de contribuição previdenciária, porque a nossa previdência ela é reduzida de 35 para 30 anos de contribuição. Então a tabela precisa ser equacionada, e isso nós temos discutido abertamente com o governo. Estamos discutindo com o governo a questão do processo de avaliação interna, que é um procedimento adotado para que esse servidor seja submetido à promoção por merecimento. Então isso tudo, ou seja, a partir do momento que nós lutamos para ter mais atribuições, essa transição ela passa a ser de muita responsabilidade. A transição precisa ser discutida com o governo, com a gestão. A gestão agora tem que demonstrar um norte para essa categoria, dar toda a legislatura necessária, dar todo o empoderamento jurídico para essa categoria, porque é necessário a capacitação desse profissional, é necessário a aquisição de equipamentos, é necessário viaturas, armamento, EPIs, e isso tudo não vai acontecer do dia para a noite. É preciso também uma readequação da rotina interna,
porque agora é uma nova realidade. Nós abarcamos a atribuição de escolta, a atribuição das muralhas, as torres dos presídios passam a ser nossa responsabilidade. Esse profissional vai trabalhar com armamento pesado. Isso tudo vai ser necessário, esse processo de transição, e está sendo discutido internamente. Agora é hora de todo servidor olhar para dentro de casa, falar, pera lá, o que é que eu vou ter que fazer a mais, o que é necessário e o que é que eu devo exigir de direito, né, de condições de segurança para poder exercer essa atividade. Então agora é um procedimento que o agente penitenciário sempre teve a responsabilidade no Estado, sempre segurou a panela de pressão das unidades prisionais, sempre enfrentou motins, rebeliões, sempre segurou a peteca. Esse profissional, ele tem capacidade sim de assumir essa responsabilidade, de garantir ainda mais a segurança do cidadão sul-mato-grossense. O que é positivo disso para o cidadão? E por isso a fala para todos os ouvintes. Quando nós conquistamos, né, quando a liderança sindical demonstrou para a categoria um caminho, que isso foi lá em 2015, nós visitamos o estado do Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, modelos diferenciados e mais eficientes do sistema prisional. Implementamos isso, demonstrando todo esse arcabouço para o poder público na época e também para a gestão. Quando a gente faz todo esse trabalho e demonstra, e hoje tem o resultado positivo, sempre vai ter a crítica, tem a crítica construtiva, a crítica ela é merecedora num processo democrático, mas algumas são ou com prepotência ou tendenciosas, que querem demonstrar uma nova fórmula mágica depois de tudo que foi feito, né? Sim. Por que eu digo isso? Porque foi necessário fazer com que esse tema fosse político, fosse politizado. E quando nós buscamos o apoio das câmaras de vereadores do estado e dos prefeitos, com apoio da SomaSul, todos os prefeitos, foi porque eles perceberam o ganho positivo que o cidadão da cidade dele teria, mesmo sendo cidade que não havia presídios. Porque aproximadamente mais de 1.300 policiais militares vão sair do seu desvio de função, que trabalhavam dentro das unidades prisionais, e vão voltar para as ruas. E eles serão redistribuídos em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Um exemplo bonito, que é turístico, que vai poder ter uma capacidade maior de segurança. As outras cidades, com seus eventos, as exposições que estão tendo agora, com uma capacidade maior de segurança nesses municípios. Então, esse prefeito, ele abarcou essa luta e ele começou a fazer moção junto com os vereadores, encaminhando diretamente para o governador. Ou seja, o governador sentado na sua mesa, recebendo documentos dos prefeitos e dos vereadores do estado, de que era necessário sim a implementação da Polícia Penal o mais rápido possível. E isso chamou a atenção do governo. Pera lá, nós precisamos conversar com a categoria. Essa categoria, como vai ser esse procedimento? Ela vai ter o que é necessário, o que precisa. Vamos fazer uma transição. Nós não temos ainda condições de chamar o quantitativo que o sindicato acredita ser necessário, mas nós podemos agir dessa forma, fazer uma transição responsável. Então nós temos brigado, temos discutido para que essa transição seja responsável. Por quê? Do dia para a noite, nós não teremos 1.000 profissionais qualificados, capacitados e armados para substituir os 1.000 policiais militares. Isso precisa ser feito com responsabilidade. Em primeiro lugar, o cidadão. Manter a segurança do cidadão sul-mato-grossense. E eu vejo isso muito possível, a demonstração de responsabilidade do governo do estado, a demonstração de reconhecimento, fazendo com que de primeira mão, mesmo sendo transição, porque nem todos estão atuando com 100% das suas atribuições, já dando um valor salarial maior.
Obviamente que não é o esperado pela categoria, e isso está sendo encampado como prioridade do sindicato, que é o próximo passo, é fazer essa equiparação com as forças de segurança. E quem está ganhando com isso é o cidadão. O cidadão tem uma ampliação de segurança no Estado, fortalecimento de segurança nas unidades prisionais, uma melhoria de segurança nas ruas, e ele só tem a ganhar porque é uma forma de economizar o imposto que ele paga. É um investimento, né? Sim, é um investimento. E nós, nessa regulamentação, estamos tendo uma cobrança muito grande da base, que é justamente a funcional. Imagina um novo policial que não tem o seu instrumento de identificação. Imagina ele no trabalho, a necessidade de se identificar, e ele não ter a identificação. Então isso é uma pauta... padronizar, né? Isso é uma pauta importante que nós estamos encaminhando agora, e com muita rapidez, ainda mais porque ele tem um porte de arma, e isso tem que estar determinado na sua funcional. Nós ganhamos uma ação judicial já antiga, aí alguns dizem que você ganhou, mas não levou, mas não é por aí. É que só falta a execução da sentença. Nós não queremos chegar a esse ponto, mesmo porque está tendo uma discussão de um novo modelo. Essa sentença, se nós exigirmos o cumprimento dela agora, ela vai ser mediante a carteira funcional existente, que é do agente penitenciário. Então, é necessário sim discutir com o governo a regulamentação da nova. É possível sim ter essa compreensão, porque agora é uma nova funcional, ela precisa ser regulamentada, e nós precisamos fazer a exigência da aplicação dela, né, da emissão dela o mais rápido possível. Esse é um dos pontos. Já existe um prazo, mais ou menos, que o sindicato tem para entrega, né, para efetivação dessa carteira para os servidores? Olha, nós, para dar celeridade a todo esse processo, nós pegamos um modelo que foi elaborado pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, através do SUSP, que é uma unificação da segurança pública no Brasil, elaborou um modelo de funcional do policial penal, do policial militar, do policial civil e do bombeiro a nível nacional. Todas as carteiras idênticas, só alterando o símbolo dos seus estados. E a gente já apresentou isso para o estado do Mato Grosso do Sul, mesmo porque já havia um servidor daqui, todos os estados tiveram membros nesta comissão. Então nós basicamente apresentamos esse estudo da comissão concluso, para que o MS já adote, já antecipe, porque ele já aprovou a Polícia Penal, já adote esse modelo e coloque em aplicação o mais rápido possível, mesmo porque a tendência nacional vai ser essa. Esse documento está no CONSEG, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, para que ele seja dado o aval para que dê o start, mas Distrito Federal já está fazendo, Minas Gerais já está fazendo, e o Mato Grosso do Sul tem só a ganhar se ele já colocar em aplicação, porque ele vai ter que criar esse novo modelo, e já faz mediante o norte que está sendo feito a nível nacional. Tem uma comissão aqui no Mato Grosso do Sul que é pertinente à regulamentação da Polícia Penal do MS. E nós já basicamente estamos passando esse material pronto para que a gente ganhe tempo. E essa comissão interna que vai dar o aval aqui no Mato Grosso do Sul. Muito bom. Acho que de forma breve, agora a gente precisa trazer uma informação a respeito da superlotação nos presídios aqui de Mato Grosso do Sul. Dados do Monitor da Violência indicaram que Mato Grosso do Sul tinha mais de 21 mil pessoas presas para menos de 8 mil vagas em presídios. Como que isso reflete de forma negativa, né, no trabalho de vocês? Olha, nós somos somente 1.800 servidores. Você divide esses servidores por 4, que é um regime de plantão. É uma quantidade muito pequena de servidores para cuidar da massa carcerária aqui no estado. Mesmo com o estado reconhecendo e fazendo o maior concurso público de agente penitenciário, que no período era agente penitenciário, a nossa situação ainda é precária. Por isso precisa dessa discussão da efetivação de trabalho e da eficiência interna. Prende-se muito. Nós temos uma característica, porque as outras polícias, elas ficam um período com o detento. Nós não, nós ficamos diuturnamente com esse detento. E uma das questões que precisa ser enfrentada
é o alistamento. É um fenômeno que acontece dentro das unidades prisionais, que é justamente a unidade superlotada, que você não consegue isolar as lideranças, e essas lideranças atuam com esse tipo de fenômeno de alistamento, aumentando ainda mais os grupos faccionados e a reincidência criminal, porque quando esse preso sai, ele tem que pagar a dívida, vamos dizer assim, do grupo, ou fazer algum tipo de trabalho, e ele acaba voltando. Ou seja, o que o Estado não pode fazer é piorar o cidadão. E infelizmente isso tem acontecido. Nós não temos pena de morte, não temos prisão perpétua, ou seja, esse detento ele vai voltar para a sociedade. De que forma ele irá voltar? Então isso precisa ser discutido para diminuir o crescimento da reincidência, controlar a massa carcerária no país e também fazer um tipo de política de segurança nas outras áreas, nos outros setores também. Aqui nós temos o SISFRON, que é um sistema integrado de fronteira que precisa ser colocado 100%, que é um controle de fronteira pelo Exército. É necessário ter uma política de fortalecimento de segurança em toda essa linha para justamente acabar com o tráfico. É necessário um tipo de política nacional nesses setores, nessas áreas, nessas regiões. O Centro-Oeste precisa desse fortalecimento e é necessário uma política pública desde o governo federal até aqui no estado, porque às vezes o estado acaba se responsabilizando por detentos federais. Grande parte dessa massa carcerária aqui no Mato Grosso do Sul, na verdade, são presos que deveriam estar nos presídios federais e acaba ficando na nossa mão. E esse tipo de trabalho precisa ser discutido e nós temos um ponto positivo a nível nacional, que após os massacres que aconteceram no Norte, no Nordeste, que foram notícias muito negativas no mundo, é que o poder público brasileiro começou a enxergar com um olhar mais crítico, mais cauteloso sobre o sistema prisional. Pera lá, nós precisamos dar um jeito, porque nós temos um estudo que aproximadamente daqui 15 anos todo cidadão terá um parente preso. Então, é necessário dar um basta agora, fortalecer o sistema prisional, fazer políticas de combate a isso, e uma das principais é a educação. É você fazer com que essa pessoa jamais pense em cometer algum crime e venha para o ciclo final da segurança pública, que é ser cerceado da liberdade. Mas nós precisamos ter esse olhar responsável, sim, e isso é uma demonstração para o cidadão que nós não temos aquele discurso sindicalista, findouro, fechado, afunilado. A discussão que eu trago sempre é algo muito mais amplo, não é só de classe, é social. E nós temos que ter isso como responsabilidade e papel de cidadania. Acho que todo brasileiro precisa não olhar somente para o umbigo, ele precisa ter um olhar amplo da sociedade que ele vive, ele precisa lutar para que ele melhore. E eu faço isso com maior orgulho, defendendo a minha categoria. Eu sei a dificuldade que é um servidor cuidando de 900 detentos. Antes, somente com uma caneta, agora ele tendo a possibilidade de uma ampliação, de uma qualificação, de um enfrentamento maior. É muito pouco ainda, precisa mudar muita coisa, mas se você não inicia, se você não dá o pontapé, jamais vai acontecer mudanças. E o ser humano, muitas vezes ele tem medo da mudança, ele tem medo da transformação, mas a gente sempre precisa ter lideranças, ter pessoas fazendo uma condução, lutando por aquilo que é melhor. Conversamos com o presidente do SINSAP de Mato Grosso do Sul, que é o Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária do Estado. André Santiago, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Muito obrigado pelo espaço. Só agradecer a todos vocês e o respeito que o sindicato tem pelo grupo, pela crítica, que é um jornal de muito espaço. Muito obrigado, nós que agradecemos, um bom trabalho. O Giro Estadual de Notícias fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia.